acalmar a nossa respiração, de maneira ao qual o nosso organismo entra em comunhão com a espiritualidade amiga, benfazeja, bem próspera e benquista, e desde os primeiros segundos deste dia preparava o nosso encontro na noite de hoje. É como preparar uma grande festa onde se reuniriam todos os nossos amigos, nossos parentes, nossos afetos, e que traria para com eles outros amigos, do aravante da carne e também do espírito, enchendo mais e mais e mais esta casa de alegria, porque ela se alegra quanto mais irmãos nossos encarnados e desencarnados aqui se aconchegam. Obrigado a cada um de vós, irmãos encarnados, que nesta noite vieram estar para conosco, para que todos nós possamos estar para com Cristo, porque Ele é conosco. E na presença do Nazareno, pois aqui nos reunimos em nome dEle, e onde um ou mais se reúne no nome do Filho de Deus, Ele se faz presente. Tão certo quanto o ar que lhes dá vida ao corpo biológico, é a presença de Jesus Cristo de Nazaré que nos reanima a nossa vida espiritual que é eterna, porque Ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, veio a este mundo como alma mais nobre, nos prestar testemunho em modo operante de como devemos trilhar e jornar a nossa jornada para que possamos nos tornar como Ele. Pois Ele nos disse certa feita que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais, mas que precisamos levantar, pegar a nossa cruz e seguir os seus passos, passos de humildade, gentileza e amor absoluto, para com tudo e para com todos. Ó Nazareno, que estás a navegar no meio de cada alma de irmãos nossos que aqui está, por sua simples presença cair-se-á por terra todas as energias terceiras não circundas aos karmas de nossos irmãos que aqui se encontram no corpo, fazer-se cair por terra todas as formas magnéticas que circundam os nossos amados irmãos com espíritos terceiros, que os desejos íntimos nefastos caia-se por terra, ó Mestre, por tua simples presença e teu amor maior. Libertai cada irmão nosso da depressão, da opressão, da obsessão e de todas as outras energias sucintas que não deveras cada irmão está passando. Pela lei maior, suplicamos ao nosso Criador, Pai, interceda junto a cada um de teus filhos que se reúnem em nome do teu Filho maior na noite de hoje em sua presença, para que seja derramado sobre cada um de nós da carne e do Espírito a teu bálsamo reconfortador misericordioso, capaz de rejuvenescer a alma, nos dando oportunidade nova na fé, na coragem e na esperança. Por Cristo nosso Senhor, com Cristo nosso amado Messias, que és o caminho, a verdade e a vida, na oração que Ele próprio nos ensinou, dá-se então por aberto os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Sintam-se abraçados por nós, trabalhadores da casa, da dimensão dos espíritos e também da dimensão dos encarnados. Entre seus pensamentos durante essa semana, ao pensar nos estudos, o Douglas se fez um questionamento: que seria ele, ao estar na presença, nos estudos, e a todos vós encarnados, privilegiados de ter a comunicação para com nós outros espíritos do plano espiritual. E imediatamente nestes pensamentos eu intercedi e disse a ele: ora, meu irmão Douglas, não enganais achando que vós sois os privilegiados,
Porque em verdade, somos nós espíritos que temos os privilégios de tê-los aqui para conosco. Porque há muito mais espíritos e tantas mensagens espertas em nossa consciência liberta no plano espiritual. E poderíamos conversar com tantos vós, irmãos encarnados, imergidos em seus karmas, para podermos sermos um alento em sua jornada. Mas poucas são as faculdades que encontramos para estarmos convosco. A discrepância da quantidade de espíritos desencarnados para a quantidade de espíritos encarnados nos faz a nós sermos privilegiados de estarmos para com vós. Não é vós privilegiados de conversar com o Espírito. Somos nós privilegiados de estarmos aqui na oportunidade de estar no meio de vós, para podermos levar um pouco da verdade desnudada do corpo material, para que possam vós, na urgência e necessidade da vigília de seus atos, poder rumar em sua jornada condutas mais fortuitas para a sua jornada biológica e essencial. No final, meus irmãos, somos nós os privilegiados de estarmos unidos na noite de hoje. E assim guardai esta mensagem. Não se trata dos espíritos encarnados serem privilegiados. Somos nós, quando temos oportunidade de estarmos fronte a fronte para falar diretamente com vós, os verdadeiros privilegiados. Então, corrigindo essa mentalidade, Douglas Empenho, gostaria de compartilhar a vós, para que não haja outra informação a não ser essa. Não se trata de privilégios ou não. Somos mais do lado de cá do que do lado de cá. E então, para nós é um privilégio estarmos entre vós, para podermos levar um pouco de nossa história e daquilo que aprendemos. E aprendemos a duras penas, porque a lei de provas e expiações também se excede sobre nós. Não apenas sobre nós quando estamos encarnados, mas também nós, espíritos. Somos todos imbuídos de estarmos neste planeta, a sermos provados e expiados sempre, indiferente da dimensão que ele se apresenta à nossa alma. Só para deixarmos esta observação, para que não aprisionemos os nossos pensamentos. Vamos abrir para a pergunta, para tentar aproveitar algumas. Quem gostaria de iniciar? Vamos começar por você. Seriam mais ou menos 3 em 1. Ok. A compulsão alimentar, de onde ela vem? Qual a forma que poderia ser melhor direcionado o tratamento? E o tratamento para ansiedade medicamentoso, se ele interfere na mediunidade? Muito bem. Vamos começar com a última pergunta, sobre medicamentos interferindo na mediunidade. E já vamos emendar a resposta na segunda e na primeira pergunta. Durante muito tempo da jornada biológica do Douglas, ele buscou nos medicamentos das farmácias, lícitas ou ilícitas, algum método para emagrecer. E todas as vezes que ele usava medicamentos para perder peso, ele fazia o chamado efeito sanfona. Ele emagrecia e engordava mais. E isso foi durante anos e anos, pois no DNA dele espiritual está a obesidade. Aí nós vamos entrar na primeira pergunta, ao qual posso falar a vocês sobre DNA espiritual, linkando-o com a obesidade, para entendermos o fato. E certa feita, fora ofertado a ele por um amigo médico um medicamento psiquiátrico. Que esse medicamento psiquiátrico, ele tirava a saciedade, ele inibia a tua vontade de comer. Só que esse medicamento mexia diretamente nos neurônios. Ele não era um agente biológico, ele era neural. Ele inibe, ele castra a sua ansiedade por alimentos via neural. E todas as vezes que nós caímos para a parte neural, nós vamos linkar diretamente com a mediunidade. E logo quando ele começou a tomar o remédio, o primeiro sintoma foi a percepção mais acentuada do plano espiritual e do plano carnal. Então, na hora que ele fechava os olhos, imediatamente ele via os espíritos. E ele abria os olhos. E se você colocar numa máxima de que cada vez que você puder ver o plano espiritual, verá 7 espíritos ruins para um bom, imaginem a cena.
Esta é a máxima. Porque os espíritos que te rodeiam e que te assistem às existências não são os seus mentores, nem seus guias, nem os anjos da guarda. Aqueles que vigiam e assistem à tua existência são os seus obsessores. Os seus obsessores não vão aparentar-se para ti em formas bonitinhas, com asas. Vão se aparentar como eles realmente o são, porque eles são os seus cobradores. Tu és o devedor e eles os cobradores. Então a presença deles não se faz bela, benéfica, em parte extra-espiritual. Então, ao fechar os olhos da carne, se pudesse visualizar o que está ao seu redor, seriam 7 espíritos ruins, não tão bonitos espiritualmente, para um bom. E ao iniciar esse remédio, a mediunidade foi perdendo esta cortina, ao qual ele tomava vários sustos, porque ele fechava os olhos antes de dormir e ele era açoitado pelos espíritos, ao qual os espíritos obsessores dele, ao perceber que ele estava frágil na proteção psíquica dele, começou a acentuar-se mais números, ao ponto que ao abrir os olhos ele estava em redor de mais de 100 espíritos, todos belos, cobrando-o, porque ele é um devedor. E aí ele veio a buscar as respostas para conosco, e nós o instruímos. Todos os medicamentos que mexem no córtex frontal, no sistema neural, ele fatalmente mexerá com a mediunidade. Por isso que os medicamentos psiquiátricos têm tanta eficiência para tratar médiuns desequilibrados, porque ele vai lá e desliga a parte da mediunidade. Há outros medicamentos como antidepressivos excitam o seu córtex frontal no sistema neural e abre a mediunidade. O efeito colateral deste antidepressivo era a perda do apetite. Contraponto, a mediunidade ficou toda bagunçada. E ele perguntou o que eu faço. Eu disse a ele o que você deveria ter feito, não tomar. Quer emagrecer, faça pelos métodos naturais. Ele demorou 40 e poucos anos para entender, mas tudo bem. Parece que entendeu e vamos em frente. Medicamentos neurais. Mexe com mediunidade, porque a mediunidade é uma questão da mente, ela é neural. Então não tem como um medicamento neural não mexer com a mediunidade. Estamos falando do mesmo hipercampo, o mesmo órgão chamado cérebro. Não há como. Mais agudo ou menos, depende da organização biológica de cada organismo e do teor de cada medicamento. Mas sim, o medicamento faz com que mudai esta regra. Para a sua primeira pergunta, já emendando com a segunda, a compulsão alimentar, ela é desta vida? A compulsão alimentar é uma escolha, porém ela não necessariamente é de vidas passadas, ela pode sim ser desta vida. A compulsão alimentar é um vício. Como nós encarnados, desde nossas primeiras encarnações, nós somos lançados na vida biológica e nos viciamos com várias coisas. Nos viciamos com o sexo, nos viciamos com o tabaco, nos viciamos com as bebidas alcoólicas, nos viciamos com jogos, nos viciamos com a fuga da responsabilidade, nos viciamos em procrastinação, nos viciamos em omissão, nos viciamos em julgamento. Tudo que fazemos com muita frequência torna para o nosso espírito um vício, e isso em excesso agrava este vício, ao qual acarretamos para outras vidas, ou trazemos de outras vidas. Mas por muitas vezes a compulsão alimentar está ligada ao DNA espiritual, de um espírito que tem a necessidade de ter um corpo mais avantajado por questões kármicas. E para isso busca uma história já conhecida por muitos espíritas, pois é uma história espírita trazida por Chico até. Existia na vida passada uma mulher muito bela, muito linda, e que nos seus primeiros anos de infância a sua beleza já chamava a atenção de homens muito mais velhos do que ela. Vivíamos na Europa naquele tempo ao qual a feminilidade não existia. A mulher era um sexo unido e ela devia fazer a vontade do homem. E muito cedo ela já foi joguete de vários homens muito ricos. E ao rebater este joguete como uma escrava sexual que era naquele tempo, ela começou a gostar daquela situação e tomar para si vantagens de sua beleza, seduzindo homens cada vez mais ricos para que ela tivesse benefícios
materiais. E assim ela passou por toda uma existência, ao qual a beleza do seu rosto e de seu corpo a trouxe muitos tesouros da matéria, mas quase nada tesouros espirituais. Ao qual desencarnar teve que enfrentar todos os seus algozes de vida última, porque ela lubridiou e enganou dezenas e dezenas de homens. Ela colocou um homem contra o outro, dentro dos relacionamentos por interesse. E ao desencarnar, ela teve que bater de frente com todas as atrocidades que ela cometera em vida. Passou-se muito tempo no plano espiritual para encontrar a paz e ter a oportunidade de voltar ao berço novamente. Ao qual, quando teve ela a oportunidade de reencarnar, foi-lhe ofertada uma reencarnação por mutação genética para facilitar ela na vitória da sua missão de vida. Uma mutação genética, uma transformação na concepção do primeiro cromossoma, ao qual era escrito no seu DNA que ela teria uma disfunção tireoidica, que a determinado momento se revelaria ao corpo como uma doença autoimune e ela começaria a engordar. Isso foi escrito no cromossoma no momento da fecundação, ao qual a porcentagem que cabe ao espermatozoide, a porcentagem que cabe ao óvulo, já estava definido espiritualmente. O seu cromossoma, ele não está ligado à sua inscrição pela sua hereditariedade. As doenças de hereditariedade, elas existem, porém, não é uma máxima. A doença hereditária cromossômica, ela é espiritual. É a única incursão que nós, do plano espiritual, podemos fazer no plano biológico, é na concepção do espermatozoide do óvulo, na escrita do cromossoma, do primeiro cromossoma. As doenças autoimunes são escritas na primeira concepção. As patologias de nascimento é escrita na primeira concepção. É o único momento que esta escrita do DNA é inserida no campo material, porque ela ainda não é uma célula, ela é uma formação de um óvulo de um espermatozoide para formar a primeira célula. Na fecundação, coloca-se o DNA específico da reencarnação. E a esta mulher, na concepção, fora escrito perfeitamente que aos 18 para 19 anos, ela teria uma doença tireoidica que levaria ela à obesidade mórbida. Está no DNA espiritual. Formou a primeira célula DNA biológico. O corpo se desenvolve. A questão dos seus pais e de seu pai e de sua mãe nessa história foram eleitos entre os encarnados exemplares belos para os homens. Um homem belo e uma mulher bela, para que fruto hereditário desta beleza material se formasse neste embrião, junto com o DNA espiritual. Na escrita do DNA espiritual também fora colocado traços como cor de olhos, alturas, formato de rosto e várias formações estereótipas para que aquele corpo de feminino fosse um dos mais belos já reencarnados no planeta. Nasceu a nossa jovem menina, renasceu uma mulher ao qual o uso da sua beleza em vida passada fora mal empregado e ao qual trouxe para ela inúmeros e centenas de novos netos que ela não os tinha e agora os tem. Uso indevido da sua beleza. Até os 18 anos, se tratou de uma das mulheres mais belas a pisar na terra, entre os encarnados, cobiçada por dezenas e dezenas de homens, mas com uma criação rígida e firme de seus pais, ao qual não permitiu que nenhum homem a tomasse. E como escrito no cromossoma, não pode ser mudado. Aos 18 anos começou uma malformação na sua glândula tireoidica, levando ela a uma doença autoimune, ao qual ela começa a engordar.
Começando a engordar, a compulsão alimentar passa a ser um vício, porque quando você repete um ato por muitas vezes, por impulso, ele passa a ser um vício. Compulsão alimentar não é DNA, é um vício. Todo vício é a recorrência sistêmica do mesmo ato. Se torna um vício. Compulsão alimentar, então, é um vício. A doença da compulsão alimentar está escrito no DNA. Você deve ter um sistema biológico avantajado. Ponto. E assim será. Você terá. Você pode mudar? Pode, livre-arbítrio. Terás que mudar a sua conduta inequivocamente para que você possa trilhar novos caminhos. Ponto. A compulsão alimentar é um vício. A obesidade de nascimento, por DNA ou por doença autoimune, ela é DNA espiritual. Com 21 anos, a nossa irmã pesava 160 quilos e não saía da cama. Porém, no DNA espiritual estava escrito que nenhuma obesidade a transformaria o rosto. O rosto permaneceria sendo mais belo que qualquer humano encarnado naquele tempo teria conhecido. Para que todas as vezes que ela olhasse no espelho, ela pudesse se sentir a mulher mais bela do mundo. Mas quando percebesse o seu corpo, ela iria olhar e ela não era desejada. E nesta vida de limitações biológicas, pela obesidade, ela não seria cobiçada por inúmeros homens. E se ela não fosse cobiçada, ela não teria a oportunidade de errar novamente. Se ostemos os nossos corpos com alguma forma de limitação, é porque entende Deus que dentro de nossa liberdade consciencial, com os corpos perfeitos de outrora, onde fizemos equívocos em nossas escolhas, aqui nos colocaríamos em equívocos novamente. Cercear será as nossas faculdades biológicas. Entenderam essa frase? O Douglas perdeu um pouco por causa das palavras, mas vamos tentar recapitular. Se ter um corpo belo e formoso nesta vida te facilitará a errar os mesmos erros, tu não terás. Esta é a maior misericórdia de Deus. Ah, mas Deus pode ter errado? Não. Porque Ele te conhece do teu íntimo para fora. De fora para o teu espelho. Ele te conhece de dentro para fora. Então, aceitar os seus corpos até o momento que a obesidade não seja para você um empecilho para a tua saúde. Porque, digo a vocês, a obesidade, ela é DNA. Porém, escolher se manter muito acima é escolha. Porque nós acabamos colocando a culpa de que nascemos desta forma e assim temos que manter. Passamos a engordar. Podemos perguntar sobre a cirurgia bariátrica ou a cirurgia de redução para a perda do peso. Quando falamos isso, vamos cair naquilo que, se Deus ofertou a ciência a tal nível que oferte a vocês esta cirurgia, podeis buscar e fazê-lo. Porém, guardai, se a tua obesidade for por DNA, ao fazer emagrecerá, porque a ciência assim aprova, reduzirá o seu sistema digestivo ao ponto de que ele não abstrairá dos alimentos consumidos o suficiente. Então tu emagrecerás, déficit calórico. Porém, os seus vícios, se não forem mudados e transformados, tu voltarás a engordar. Ou uma vertente muito pior, porque nós teimamos quando estamos encarnados em trocar os vícios. Se o vício é a comida, através da compulsão alimentar, vamos colocar na bebida, e vamos colocar no sexo, e vamos trocando os vícios, ao qual por muito podem ser mais nefastos do que a própria compulsão alimentar. E de fato, se estiver escrito no teu cromossoma, o teu corpo encontrará uma forma de te devolver o corpo ao peso que ele deveria estar. Ao qual, se tiver uma mudança de pensamento, sabedor do esforço que deves carregar para perder peso naturalmente, sem uso nenhum de qualquer substância, assim o faça e buscai, e verás que o teu corpo também irás lutar
porque está escrito no seu DNA. Serás um agente do esporte e ainda assim terás muita dificuldade de perder peso e massa, porque o seu corpo relutará para cumprir aquilo que está escrito no seu DNA. Passarás uma existência inteira até o teu túmulo buscando lutar contra aquilo que está escrito no seu DNA. Mas pode. Mas não mudarás o que está escrito no teu cromossoma, porque só pode fazê-lo na concepção. Ao escrever o cromossoma, ele te acompanhará até o teu túmulo. E tudo que lá está escrito se aflorará, porque assim é a lei. Os vícios devem ser tratados, não com medicamentos, mas com a mente. Porque toda forma de vício, ela é um vício mental. Ela não é uma dependência biológica. Não é biológica. Ele é mental. Quer um exemplo? O Douglas procurou uma nutricionista porque a perda de peso dele se estagnou em determinado momento. Ele foi na nutricionista. A nutricionista proibiu doce para ele. Retifico, ele me retifica. Ela deu um bombom sonho de valsa por refeição. 2 por dia. É um privilégio, eu disse a ele. Ele comprou 3 sacos. Não é um saquinho, é um saco de 60 bombons. Vou fazer o estoque. 2 por dia. Passou um mês, tudo bem. O segundo mês, tudo bem. Depois do terceiro mês, a mente dele começa a pregar peça nele. Ah, hoje pode, dia do lixo. Aí a hora que ele percebe, ele já está 3 dias no lixo por semana. Então, é uma questão mental. Você controla a compulsão. Quando você ordena o seu cérebro com imagens do doce, o seu cérebro vai ordenar a sua glândula tireoidica a salivar. Mas a glândula tireoidica só está obedecendo a ordem cerebral, neural. Ah, mas meus obsessores. Pode ser um obsessor, sim. Por que não? Pode ser. De fato, eu disse a vocês que o obsessor coloca na mente de vocês aquilo que o coração está cheio. Não pode colocar o que não tem. Então vai colocar doce de leite, pavê, suspiro, essas coisas na mente do Douglas. O obsessor faz isso. A responsabilidade de manter o obsessor longe é de quem? É tua. Então, campo neural manda informação para as glândulas. E a tireoidica, principalmente, porque é a mãe das glândulas, principalmente a alimentar. Limpar o campo neural. Este é o primeiro passo. Então você pensa, estou ensinando Douglas, ok? Eu estou fazendo um estudo para ele mesmo. Você está assim, terminei de almoçar, seria tão bom um doce. Doce não pode, doce não pode, doce não pode, doce não pode. Você começa a enfrentar aquilo que você sabe que você precisa repelir. Porque se você repetir isso e transformar no seu campo neural, você informa para a sua glândula tireoidica que doce não. É fácil? Não. Mas é possível, é o único caminho. É o seu desejo. E eu falo isso do doce por ocasião, mas posso falar isso do álcool, posso falar isso das drogas, posso falar isso do campo sexual. Podemos falar isso de todos os vícios da matéria. É o mesmo processo. Se você começa a colocar no campo mental a bebida alcoólica, o que acontece? Sua boca seca. O que é isso senão a resposta do seu campo neural mantendo o seu bioma ter a sede e secar as suas papilas? Você ordena o teu corpo. A tua mente é soberana sobre o teu corpo, porque a tua mente é teu espírito e o teu corpo serve ao teu espírito. O domínio tem que ser neural. Pensamentos. O espírito para com o corpo. Porque se não dominar os teus pensamentos, será sempre joguete dos vícios. Sobre a bulimia. É um vício também. Mas É uma ela é só autopunição. física ou ela pode ser Ela é mental. só mental? Não, como eu disse, o mental controla o corpo.
A bulimia é tão interessante porque ela é um sistema punitivo. Você sabe que você não pode comer, mas você come. Aí depois você quer se punir. Aí você fala, se eu colocar para fora, o meu sistema não digere. Eu não vou engordar. Aí você começa a fazer aquela prática, começa a perceber que dá resultado. Porque se não tem alimento, não tem subtração dos nutrientes. Então passa a ser tudo que é repetido sistematicamente se torna um vício. Porém, para você decidir colocar a comida para fora, você tem que pensar. Não é automático. Você fica, será que eu faço? Será que eu não faço? Aí você põe o dedinho na garganta e não consegue, aí machuca. Até ficar um vício sistêmico, você luta diariamente com esse vício. Se torna um vício. Depois que se tornou um vício, é muito mais difícil. Também é um vício como as drogas. Não sai da bulimia, não sai das drogas facilmente. É muita mudança de pensamento. Muita mudança neural. Se a mudança é neural, porque os pensamentos passam do sistema neural, os medicamentos abalando o neural, vão te tirar destes pensamentos. Por isso que o medicamento funciona. Ele torpe o seu neural. Você fica zen, você fica ausente. Então você para de pensar. Se você para de pensar, você para de agir. Ok? É assim que funcionam os medicamentos neurais, que mexem com o córtex frontal. Mas todos os atos que possamos cometer, se tornando sistêmico, eles se tornam isso. Todos. Mas, por exemplo, a pessoa que tem bulimia, por não aceitar ela engordar, e não aceitar que ela, se ela engordar, ela vai ficar feia. Então é uma bulimia mais pela aparência física. Sim. Aí pode entrar com medicação. Pode. Todos os vícios podem entrar com medicação. Devem entrar com medicação. Porque Deus ofertou a ciência ao homem. Se Deus não tivesse ofertado a ciência, os ensinamentos dele seriam outros. Mas Deus deu a ciência, a medicina ao homem. Então deveis usar a medicina em seu favor. Deves buscar. Mas eu repito, os medicamentos eficazes vão na parte neural. Porque não se liga a bulimia por amarrar as mãos ou trancafiar a boca. Se liga a bulimia tirando os pensamentos de cometer aquele ato sistêmico para inibir aquele ato. Se você tem um ato sistêmico e você inibe ele, você vai começar a fazer com menos frequência, com menor frequência. Fazendo com menor frequência, ele para de ser um vício. Então, a longo prazo, você consegue se libertar. Mas a curto prazo é tão difícil deixar um ato vicioso como é parar de fumar, ou parar de beber, ou parar de fazer qualquer outro vício. Mas, sim, um vício é a repetência de um ato. Não importa a origem. Tem pessoas que colocam a origem de um ato, vamos dizer assim, as pessoas se viciam em jogo. Ela se vicia no jogo na esperança de ganhar dinheiro. Então o jogo vicia na esperança de ganhar alguma coisa. Você vicia nas drogas porque ela te traz um bem-estar. Você se vicia na bebida porque ela te traz algo a mais. Você vicia-se na comida porque ela te traz saciedade. Você vicia nos atos porque tem alguma coisa em troca. Então, você precisa ser feliz com você mesmo, da forma que tu és. E se libertar o máximo possível dos vícios. É um vício que muitas pessoas têm, principalmente na Pátria Brasil, o vício do deixa para amanhã. É um vício. Porque se você faz deixa para amanhã hoje, faz deixa para amanhã amanhã ou depois, é um vício também. E é tão difícil deixar esse vício do deixa para depois, quanto da bulimia, quanto da droga, quanto... É um vício. E nós, por sermos espíritos errôneos e errantes, nós temos vários vícios, porque tivemos várias vidas. Então nós somos predispostos a termos vícios. Por isso que viciamos em qualquer coisa. Tem pessoas que se viciam em aposta, tem pessoas que se viciam... São vícios. Percebe? E se você me perguntar qual seria a melhor forma de viver encarnado? Encontrar o seu vício e afastar. Se afaste dos vícios. Porque todo vício te torna refém dele. Todo vício te torna refém do vício. Porque a longo prazo você sempre vai perder. Seja engordando, seja não engordando,
seja perdendo dinheiro, ou seja ganhando dinheiro, ou seja bebendo, ou seja fumando, no final dessa trajetória, você sempre perde. Não tem um vício que você possa ganhar. Aí o Douglas falou, e o vício do trabalho? Também é prejudicial, a longo prazo. Todo vício é o excesso. E o que é excesso é prejudicial. Certo é o equilíbrio. Aí como que você consegue ter equilíbrio sem vício? Com vício. Perdão. Eu acredito que não entre nós da Terra. Ela fez uma pergunta interessante. Existe alguém entre os encarnados que não tem vício nenhum? Nem os orientais, hindus, Não. Porque existem os vícios que nós dominamos em nossa mente. Aí nós passamos a dominar. Os orientais, os hindus, os monges, eles aprendem a dominar os seus demônios. Então, se você domina os seus vícios, você domina, mas você sabe que tem. Percebe? Por que dominar os seus vícios? Eu adoro a cerveja, mas eu não quero. Eu estou no processo de domínio do meu vício. Isso me faz um viciado? Sim, porque eu ainda desejo aquilo. Só vou deixar quando eu não desejar mais. Então, eu tinha um ato, ele era meu vício, eu estou lutando contra ele. E nessa luta, eu ainda não sou perfeito. Existem muitos vícios, muitos mesmos. Então, é improvável que na Terra, entre nós, irmãos, encarnados ou desencarnados, tenha alguém que já esteja liberto de qualquer que seja o vício. Porque nós somos imperfeitos. E a imperfeição é o que nos tende ao vício. Tem pessoas viciadas em ganhar dinheiro, tem pessoas viciadas em perder dinheiro, tem pessoas viciadas em poder, tem pessoas viciadas em ser mandadas, tem dominadores, tem pessoas que são viciadas em serem dominadas, tem pessoas viciadas em maltratar, tem pessoas viciadas em ser maltratados. Então, muitos vícios, faz parte da nossa lapidação. E a lapidação é justamente identificarmos os nossos vícios e nos afastarmos dele. Vamos conseguir? Não, vamos tentando. É longo prazo. É longo prazo. Apenas no mundo de regeneração, vamos ter ali talvez um grupo de 5 ou 6 vícios ainda. Já seremos espíritos regenerados. Nós vamos probatórios e expiatórios ainda. Então lá à frente, talvez. Mas é uma ferida do nosso ego. processo. Perdão? Nós já vimos. O vício é uma ferida do ego. Interessante a tua colocação. O vício é uma ferida do ego. Não podemos afirmar, mas é algo para ser posto. Podemos dialogar. Porque o que seria o ego? O ego seria aquilo que nos envaidece, aquilo que nos torna superiores. E se eu falar para você que tem pessoas que são viciadas em serem maltratadas, onde entraria o ego? Podemos colocar o ego como um expoente de um grupo de espíritos que se acham superiores, estão repletos de egos. Mas temos espíritos que se acham inferiores. A depressão e o negativismo também é uma forma de vício. Tem pessoas que são negativas, ao extremo de serem viciadas em negativo. O céu está lindo, está tudo maravilhoso. Você chega para uma pessoa, tudo bem? Bom dia por quê? A pessoa não tem problema algum e ela está negativa, porque ela faz no negativo um ato sistêmico e ela se viciou em ser negativa. Como que você muda essa pessoa? Mostrando o lado positivo, e esperar que ela acorde. Se acordar bem, se não acordar, ela vai morrer negativa. Faz parte do processo. Então, não podemos fazer, mas é um campo. Poderíamos separar aqui os vícios do ego. Uau, seria muito interessante. Mas não caberia em uma hora de estudo. Vamos saber. Você mencionou a respeito do DNA espiritual. Não é possível que a gente passe aí boa parte da nossa existência lutando contra ele e isso não vai rolar? Sim. Muitos lutam contra o DNA espiritual. Eu disse a vocês, o DNA espiritual foi escrito e só pode ser escrito na fecundação. Espermatozoide com sua carga genética, o óvulo com sua carga genética. Ao fundir, é ali naquele momento que é colocado o DNA espiritual, que faz parte do DNA humano. A contagem cromossômica e a má formação
é feita na concepção. E ali é inserido informações que a longo prazo, as doenças autoimunes, porque o DNA espiritual, a doença não pode ser exterior, ela é autoimune. Por isso que as doenças mais dolorosas, as doenças mais difíceis enfrentadas pelos nossos irmãos encarnados, são as autoimunes. Porque ela vem, quanto menos você espera, e por muito ela não tem relação com a forma que tu vives. Porque você pode ter passado uma vida inteira sem colocar a boca no cigarro e desenvolver um tumor de pulmão. Assim como você pode passar uma vida inteira se acabando no cigarro e passar melhor com o pulmão do que muita gente que nunca fumou. Então, o DNA espiritual ele está ligado às suas vidas passadas e não à vida presente. E você vai lutar uma vida inteira contra isso. Perdão? Não. O DNA espiritual ele está mais focado no bioma, no biológico. A resistência religiosa ou qualquer outra forma que mexa com o campo cognitivo, aí já está ligada à alma. Porque o DNA espiritual é uma ordem cromossômica que vai seguir aquele corpo biológico. Ao acabar com o corpo que do pó veio ao pó retorna, esse DNA espiritual deixa de existir, ao qual a tua mente pensante é o seu espírito. Então, dogmas, medos, traumas, preconceitos, vários quesitos que são pensantes do teu espírito. Então, várias limitações são traumas de vidas passadas ou desta vez. Não estaria escrita no DNA. Só para podermos travar o entendimento de DNA, como que é interessante num exemplo claro. Certa feita, uma mãe trabalhadora da casa de Artins da Caridade me procurou, perguntando por que ela e o filho dela tiveram que passar por um trauma tão grande quando ele completou 11 anos de idade. Uma criança saudável, perfeita, nasceu dentro das concepções humanas, sem nenhuma má formação cromossômica, estava vivendo perfeitamente. Com 11 anos de idade, com uma má formação no coração, veio a trazer um sério agravo numa válvula mitral, ao qual teve que correr para São Paulo para fazer uma cirurgia às pressas, porque estava desencarnando, já estava perdendo as funções cardíacas. Chegando em São Paulo, abriram todo o coração, o peito do nosso irmão de 11 anos e fizeram uma cirurgia simples, mas que por processos da distância da cidade até a capital, faltou um pouco de oxigênio no cérebro, pela patologia, ao qual veio a trazer sequelas para o desenvolvimento cognitivo e motor. Fala, movimento, cognição. E ela pergunta, o que fez o meu filho, ou o que fizemos nós, para que termos no nosso teto, nossa vida, uma criança perfeita? E com 11 anos, passarmos por este trauma e encontrarmos essa nova realidade. E vamos ter que aprender. Eu disse a ela, alegrai-vos, minha irmã, porque em todas as leis de quase todos os países deste planeta, nenhum irmão encarnado com uma cirurgia cardíaca exercerá qualquer serviço militar. A cirurgia cardíaca do teu filho é o agente do DNA espiritual que vai impossibilitar ele de entrar nas Forças Armadas, que é a grande paixão do espírito dele. É o agente limitador biológico para inibir o psíquico, porque a alma dele é um espírito em guerra. Com 14 anos, este menino na escola, com essas limitações devido a essa cirurgia, recebeu muita pressão dos seus amigos, naquilo que chamam de bullying, ao qual, em uma mensagem enviada para um amigo dele, falou assim, amanhã é a minha vingança. E o amigo pergunta para ele, o que vai fazer? Eu já sei onde meu pai esconde a arma, eu vou levar para a escola e vou matá-los. O menino em prantos que levou para a mãe, que levou para a diretora, que chamou o pai, que era policial. O pai imediatamente chamou o filho, escondeu a arma e nada aconteceu. Espíritos envoltos em guerras estão aprisionados nas batalhas.
Não sabem resolver de outra forma senão na arma ou no duelo. Espíritos que não são ruins, são espíritos já bons, mas que estão aprisionados nas batalhas e nos duelos, precisam de um agente exterior. Na concepção deste menino, no DNA espiritual, estava que aos 11 anos, antes de atingir a puberdade, ele passaria por uma má formação cardíaca, ao qual levaria ele a uma cirurgia até simples, mas que seria limitadora para que ele não executasse os exercícios. Hoje, com 19 anos, ele está na Faculdade de Belas Artes e ele quer ser cineasta. Quais são os filmes que ele escreve? O nosso mental é o nosso espírito. O nosso corpo, ele é feito para que, ao receber o espírito, consiga conter as ímpias do espírito. Então, aquilo que delegamos como uma punição é a maior dádiva de Deus. As doenças degenerativas, as doenças autoimunes, as más formações cromossômicas que geram patologia de nascimento, a cegueira, a mudez, a surdez, são patologias que vão auxiliar o espírito na missão dele. E ao qual tocamos os nossos olhos, achamos que são reencarnações punitivas. E é apenas a expoência, o maior exemplo de que Deus nos ama. Percebe? Então, aqui fica o ensinamento. Tudo é feito para que nós, espíritos, quando estivermos encarnados, possamos sair melhores. Seja com uma limitação ou não. Mas a hora que cai para o campo mental, é a nossa própria essência. Sim. Tem pessoas que conseguem sucesso Vamos lá. As doenças psicossomáticas. Quando um espírito ele está no corpo, ele deve ter uma composição perfeita com o corpo. Por vezes, o espírito não se encontra no corpo. Ele não aceita o corpo que ele está. E vou dar um exemplo. Quando Jesus diz, não fira pela espada, que pela espada se é ferido. Não julgais, porque com o mesmo peso que julgais, vós serás julgados. Quando pegamos esses ensinamentos e colocamos ele em prática, vamos encontrar que na lei do universo de causa e efeito, tudo que fazemos não passa despercebido. Cada ato nosso terá uma consequência. E essa consequência se remeterá a nós, como origem. Nós somos a origem e a causa primeira de todas as dores que nos visitam. Esta é a lei. E quando entendemos isso, vamos trazer uma história para podermos colocar esses pensamentos em prática. Em 1000 anos, um espírito foi homem 10 vezes. Nessas 10 vezes ele foi branco. Todas as 10 vezes ele foi muito racista para com a cor negra. Ao qual, chegando na 11ª reencarnação, ele não tinha como ser branco, porque se ele fosse branco, ele cometeria os mesmos erros. E pela espada que ele feriu, ele então será ferido. Na 11ª reencarnação, ele virá negro. Porém, ao estar no corpo negro e ao olhar no espelho, ele não se identificará. Ele lutará, consequentemente, contra aquela cor que ele hospeda agora, ao qual vai ter uma dualidade entre o que é o espírito e o que é o corpo. Então, é muito natural que encontramos homens negros extremamente racistas para com o próprio negro. Ok? Então, temos essa conjectura. E quando o espírito não concorda com o corpo que hospeda, existem as patologias psicossomáticas. É o espírito gritando que não concorda com esse corpo, e esse corpo falando, sou eu e eu estou aqui. Então, começa a iniciar essa discrepância entre o que é o espírito e que o espírito encontra-se. Aí começam as patologias. A patologia psicossomática é essa luta onde não tem o aceite, onde não tem um acomodado. Não se encontra as duas vertentes. A consciência corporal e a consciência espiritual. Aqui gera patologia psicossomáticas da mente.
perturbações, inconsistências, incoerências, inconformismo, e é uma briga constante. Quando o espírito encarnado ele aceita, com o passar dos anos, ele se acalma, ou ele passa uma vida inteira brigando com ele mesmo. Aí ele vai ser uma constante guerra, uma constante patologia. Isso vai acompanhar a vida inteira. Acontece que, num outro caso, se há um homem e depois ele nasce mulher, e no corpo de mulher ele se aceita como homem e faz a formação biológica dentro da ciência, ele transforma o seu corpo feminino em masculino, ele consegue evitar as doenças psicossomáticas porque ele se aceitou. Ele se transforma e se aceita. Aceitar o estado que está, ou aceitar uma das duas personalidades te traz paz. Aceitar e traz paz. Entenderam sobre as doenças psicossomáticas? É a briga entre o eu espiritual e o eu carnal. A discrepância entre o que se apresenta no corpo do que ele almeja no espírito. Pode ser qualquer tipo de não aceitação, não só física. Não só física. Pode ser da vida, pode ser... Aí eu vou entrar, na outra campo do campo que ele me pergunta. Por que pessoas são bem-sucedidas e outras não? Essa origem eu tenho que explicar a vocês. Um ensinamento muito importante que deve se guardar. Todos nós, quando estamos encarnados, não somos proprietários dos bens materiais. Não somos donos. Nós somos fiéis depositários. Consegue entender isso? Todos os bens materiais que vocês têm, vocês são fiéis depositários. Por quê? Porque quando você fechar os olhos, eles não são mais seus. Então vocês são fiéis depositários enquanto estão vivos. Quando morrer, nada do que você construiu é seu. Quando você está encarnado e você não é um bom fiel depositário, quando você, ao agrupar monetário, você pisou por cima das pessoas, você enganou, você roubou, você ludibriou, você subtraiu, você fez uma jornada não tão boa para ter os bens materiais, durante muitas vidas, há de chegar uma vida ao qual tu terás que prestar contas. Passarás a vida inteira para juntar as coisas materiais e não vai conseguir. Por isso que eu peço a vocês, guardar isso. Em jornada biológica, o dinheiro e as coisas materiais não são sua posse. Você as tem, por fiéis depositários. Fazer bom uso. Guardar o dinheiro, guardar o monetário, guardar riquezas dentro da honestidade, dentro das ações benéficas, sem roubar de ninguém, sem enganar ninguém, sem subtrair de ninguém, sem lesar ninguém. Então, tu serás um fiel, bom depositário. Feito isso, a fortuna te visitará na outra vida. Fazendo isso, a fortuna te visitará na outra vida. Serás de berço, serás de conquista, serás de qualquer forma, a riqueza te visitas. Se na tua história de vidas passadas o dinheiro sempre te trouxe problema, você passarás uma vida inteira sem os ter. Assim define as pessoas que passam uma vida inteira e não têm nada, daqueles que às vezes vêm um berço de ouro e passam a vida tendo tudo. Essa busca está relacionada às suas vidas passadas. E assim como o DNA de nascimento, a riqueza, o sucesso, ela está ligada às suas ações das vidas passadas. Perdão? Segurar, você fala? Segura. Algumas pessoas se curam? Porque quando estamos encarnados, estamos para sermos curados. Estar encarnado é o véu do esquecimento que apaga todas as outras vidas e te dá uma nova oportunidade. E é aqui que você se cura. Se você entender que você tenta a adolescência, a fase adulta, a primeira, tentando de todas as formas ter as coisas materiais, e não as consegue, você se acalma. O teu espírito e o teu corpo passam a ser um só. E aí você começa devagarzinho. E aí o que você aprendeu pode ser colocado em prática e assim você pode conquistar as coisas. Não lhe é ceifado por um todo, mas é mais difícil. Aqueles que têm o DNA de estar nas necessidades, conquistará, mas será mais árduo. Porém, só terás durabilidade se fores realmente merecedor. Para exemplificar o que narro, é muito comum a pessoa que por persistência consegue ter o dinheiro. A hora que ela consegue, logo em seguida ela perde tudo.
Conhece essas pessoas que conseguem e perdem, conseguem e perdem. Essas pessoas, elas lutam de fato, trabalham, se esforçam e têm. Porém, elas não têm o seu DNA espiritual muito para permanecer como fiéis depositários. E rapidamente elas perdem nesse mercado. Agora, quando você tem a sua vida espiritual mais equilibrada, financeiramente, nesta, na outra, a tua vida financeira, ela sempre será tranquila. Ok? Agora eu pergunto a vocês, neste grupo de aproximadamente 50 irmãos encarnados, a vida financeira sempre foi tranquila? Então, 8 de cada 10 pessoas que ganham a loteria, depois de um ano, devem mais do que lançar. Por isso que eu não passo o número da Mega Sena para vocês, eu não teria esse número para vocês. Passa só da Não quero esse fim para vocês. Você pode fazer uma pergunta Eu nada a ver com várias assim? almas. Só interrompendo, deixa eu terminar o assunto dele. Todos os irmãos encarnados podem escrever um novo final. O DNA espiritual ele está lá. Os karmas estão lá. Mas quando Deus identifica o seu esforço, quando Deus identifica o seu empenho, quando Deus identifica que você é um no espírito e um no corpo, e você está numa briga muito árdua para se acalmar, Ele proverá a calmaria mais à frente. Mas é muito importante, quando tivermos o sucesso, quando tivermos o momento de calmaria, nunca nos esquecermos das tempestades. Porque é muito comum, quando a gente encontra a calmaria, seja financeira ou seja amorosa, a gente esquece de onde a gente veio e aí a gente coloca tudo a perder. Todos podem mudar a sua vida, todos. Porém, é mais difícil quando você tem que mudar e lutar contra o seu karma. Quando você tem que mudar e lutar contra o seu DNA espiritual. É muito mais difícil. Ok? E a vibração? Tem muito isso assim, né? Mas você tem que vibrar. Ter vibrações positivas. A lei da atração. Sim. Está escrito no DNA espiritual. A pessoa, ela, digamos, não vai ter, não vai enriquecer. O que tem a ver, então, com a vibração? A vibração. Eu disse a vocês que aqueles que têm a dificuldade material como karma, para eles será muito mais difícil. Isso é um fato. Então, quando você encarnado está, escuta o que eu digo a vocês, todos podem fazer um novo fim, porém será mais batalhoso, será mais árduo. Se você vibrar riqueza, se você vibrar que quer ter os bens materiais, você vai construir uma grande força magnética em volta de você. Você poderá ter, só que se for só por vibração, não for só por merecimento, você perde. A vibração ela não é constante. Você vibra quando você está bem, quando você está mal, você vibra mal. Quando você acorda bem, sorridente, a tua vibração é uma. E quando você acorda de mau humor, por uma noite mal dormida, por uma briga, por uma discussão, você vibra isso também. Então a vibração é muito volátil. Então ela serve, ela funciona. No entanto que o mantra do monetário funciona, simpatia, simpatia para ganhar dinheiro funciona? Funciona. Por que a simpatia para ganhar dinheiro funciona? Porque você mexe com as suas energias. Agora que eu fiz simpatia, vai. Agora não. Então, não é simpatia, é você mesmo. Então, quando você faz uma simpatia, quando você emana, quando você vibra, você muda a sua energia. Aí o que você faz quando você muda a energia para Deus? Deus, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rica. Deus olha e fala, nossa, que empenho dessa minha filha, vamos dar mais trabalho para ela. Aí você fala, nossa, pai, eu pedi a riqueza, tu me deu hora extra. Então, você vibra. E o que você vibra, você recebe. Então, normalmente, quem vibra riqueza ganha mais trabalho. Para trabalhar mais. Porque apenas a retribuição do trabalho executado se torna monetário. Correto? Então, ou roubando. Aí é outra coisa, é outra energia vibrada. Mas é assim, você pode vibrar. Quando você vibra, você puxa, você fala para o universo, ei, estou aqui. O universo vai te mandar trabalho. Sabe? Então, se você falar assim, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, tu vai morrer de trabalhar.
Vai chegar a riqueza, mas vai ter que trabalhar muito. Um alto passo. Não vai chover ouro só no teu quintal. Ah, olha uma chuva de ouro aqui. Não, o Pix é mais moderno, mas é trabalho. Então, a vibração funciona assim. Então, se você quer iniciar uma mudança, comece pela vibração. Só que quando chegar ao que tu está pedindo, tu está vibrando, não reclama. Porque é o que acontece. Nossa, mais trabalho. Eu pedi dinheiro, eu pedi trabalho. O trabalho é a recompensa, o dinheiro é a recompensa do seu esforço, do seu trabalho, que é a troca. Correto? Não. É como disse. Um em cada 8 perde um ano. 8 em 10. 8 em 10 perde um ano. Os outros 2 são mortos. Matam ele para ficar com dinheiro. Então, é algo que vem fácil, vai fácil. Certo? O que importa é quando você tem, seja um bom fiel depositário. Faça bom uso. Eu disse numa palestra assim, como posso fazer bom uso do dinheiro monetário? Eu tenho que dar o que eu tenho para os outros? Não, você não tem que dar nada para ninguém. Agora, se alguém te pedir emprestado e você sabe que a pessoa não vai te pagar, não empreste. Dê. Porque é melhor para você. Porque se você emprestar sabendo que não vai receber, tu vai se prejudicar altissimamente. Aí você vai ficar jogando energia negativa. Então, se a pessoa que não vai te pagar te pede emprestado, você tem duas escolhas. Ou você empresta para ter aborrecimento, para tirar a tua paz, ou você dá. Esses dois casos dele. Errado. Tira da sua mente. Estou te dando. Esquece. Agora, se não quer dar, é teu direito. Não é caridade. Não é a caridade dar dinheiro para ninguém. Caridade é escutar, é orientar, quando pedir ajuda você ofertar, longe das coisas materiais. Dissemos isso sobre caridade material, moral, sublime e celeste. Então, o bom uso é teu. Você trabalhou para ter, é teu. Se alguém precisar de você ser tocado, você sabe que vai receber, então dá. É melhor? Você tem paz. E assim você vai levando a tua vida. Ok? É assim. Sendo a gente encarnado, lutando contra a nossa mente mesmo, guardar nossos vícios e nossos desejos constantemente, qual seria uma ferramenta, um exercício espiritual eficiente para a gente lidar com os nossos vícios espirituais? É uma pergunta bem interessante. Qual foi a pergunta? Ele perguntou se somos espíritos errantes, encarnados. Nós temos que lutar com os nossos próprios demônios, os nossos medos, nossas inseguranças, nossas aspirações. E qual seria uma forma que poderíamos encontrar para dominarmos o nosso espírito e que nos auxiliasse nessa batalha de estar encarnado? Porque você narrou exatamente o que é estar encarnado. É uma luta diária de você contra você mesmo. Sua contra você mesmo. Não é contra você contra seu amiguinho. Nunca foi isso. É você contra você mesmo. A primeira coisa que eu narro a vocês no exercício dessa resposta, porque vai ser um exercício dar essa resposta a vocês, é buscar Jesus. Quando Jesus nos traz que ele não veio destruir a lei, e veio transformar a lei na lei do amor, é porque esta forma é a mais eficiente para que tudo que haja se concentre nela e, sendo ela colocada em prática, você conseguirá se libertar de tudo. Ou seja, não precisa de mais lei nenhuma, não precisa de ferramenta nenhuma, apenas o exercício dessa única lei. Então disse Jesus: olhai no espelho, e aquilo que tiver no reflexo, ama. Ama de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu esforço, de todo o teu ser. Ama a ti mesmo. Porque amando a ti mesmo, com todas as forças, de todo o teu espírito, você está amando o Senhor teu Deus que habita em você. Só então, quando você conseguir amar a si mesmo desta maneira, você parte para amar o outro da mesma forma. Porque fazendo isso, está amando o Senhor teu Deus, que também habita no outro.
que Jesus ensina. O caminho para fazer isso chama-se gentileza. Gentileza. O caminho do amor é a gentileza. Você tem que ser gentil com você mesmo. Você tem que ser gentil com o teu próximo. Você tem que ser gentil com quem está no mesmo teto familiar. Você tem que ser gentil no profissional. Você tem que ser gentil com todos que cruzarem o seu caminho. Ah, é fácil? Não. Mas não há outro caminho. Aí você pode perguntar, tem algo na ciência, tem algo na espiritualidade, na religiosidade que eu posso usar em meu favor? De todas as religiões, de todo o conhecimento da ciência, de todas as formas que existem para ajudar o irmão encarnado a amar a si mesmo e depois amar o próximo, chama-se meditação. É tão difícil quanto amar. Mas você fala assim, tem alguma coisa mais que eu possa comprar na farmácia? Tem um monte de calmante. Toma, dorme e pronto. Vai passando a vida passeio. Isso é benéfico? Não. Vai te prosperar? Não. Então você tem um caminho da medicação, dopa, entorpece e deixa a vida passar. Ou você se coloca a olhar primeiro no espelho, amar você como tu és, com todas as suas imperfeições, com todos os seus medos, com todos os seus demônios, e todo mundo que cruzar o seu caminho, a tua vogal vai ser gentil. Mesmo que tanto a mente você queira mandá-lo na sua palavra. Você lembrou da música que o Douglas canta de vez em quando? Tem uma música que o Douglas canta de vez em quando. Depois, se ele quiser, ele fala que eu não terei essa coragem. Domina na mente, travando a língua, a palavra docente, a palavra posta, ela tem que ser gentil. Mesmo que tua mente esteja, a palavra tem que ser gentil. Ah, mas aquela pessoa é aquela pessoa. A ela você dá o direito de ser como ela quiser. A você tem que dar o dever de ser melhor. E você só vai ser melhor quando olhar no espelho e se amar. Este é o primeiro ensinamento. Porque se você não consegue se amar, se você não consegue se aceitar, se você tem incoerências com o seu físico, se você tem incoerências com o seu psíquico, você não pode amar a outra pessoa, porque não será um amor verdadeiro. É o aceitar como você é o entender o que Deus quis de você, sendo dessa forma. E então você passa a melhorar a si mesmo. Aí quando você estiver bom, amando a si, você ama o outro. Aí é um amor verdadeiro. Não tem demônio que para em pé, não tem mal que resiste quando alguém ama a si mesmo. A maior vitória do obsessor é quando ele consegue colocar a dúvida na mente do encarnado. Ah, eu estou feio hoje. Ah, eu estou tão feio. Ai, nossa. Aí começa a colocar a dúvida de quem você realmente é. Quando coloca a dúvida de quem você realmente é, você vai contra o primeiro ensinamento de Jesus, ama a ti mesmo. E Deus não está no exterior, Deus está em nós. E se Deus nos forjou o DNA espiritual para termos os corpos que os temos, da forma que o temos, é porque Ele nos conhece e Ele quer que nós nos amemos muito além da roupagem. Mas para amar o outro é só se amar. Aqui é a grande fraqueza. Quando a gente se aceitar, quando a gente conseguir equalizar corpo, mente e espírito, teremos o equilíbrio. Ao adquirir o equilíbrio, nós vamos nos amar equilibradamente, amando o outro. Se não tivermos equilíbrio, nós vamos nos amar desequilibrados. Ah, o que é nos amar desequilibrados? Quer um exemplo? Ah, eu preciso de silicone. Estou me amando, estou buscando na ciência um subterfúgio para me sentir melhor. Vai. Está tudo certo? Você vai e coloca um silicone. Aí você olha para o espelho e podia ser maior. Aí você põe outro. Aí você põe outro. O problema não está no silicone, está no outro. No outro. Nos outros. Nos outros. Até que dá problema na cirurgia. Aí você fala, nossa, que difícil ser para mal para Deus. Não está em você buscar se tornar mais bonito, ou mais afetuoso, ou mais simpático. Está na busca viciosa de
cometer vários atos para se sentir bem. Aí você condiciona o ser feliz e amar a um estereótipo. Já está fora. Então, ama da forma que tu és. Se queres colocar, o Douglas falou assim, eu podia ter cabelo, posso fazer um implante. Pode. Não sei se dá mais tempo, mas você pode buscar. Porém, se você não se amar na essência, tudo o resto é difícil. Buscar é a meditação. A meditação, ela acalma corpo, mente e o espírito. Traz equilíbrio. Aí na meditação você se encontra. Aí você acalma seus medos, seus demônios. De todas as religiões, de todo o conhecimento, a meditação é a mais eficaz. O menos recomendado é as drogas, os medicamentos, as bebidas. Só para inventarmos essa resposta. O vício do álcool é a fuga desse amor primeiro. Consegue entender isso? Quando eu não me aceito quem eu sou, eu busco no álcool. Porque o álcool entorpece o meu córtex frontal e dá vazão para o meu espiritual. E quando o meu espiritual assume, longe dos karmas, aquele que assume sou eu em essência. Aí ou eu sou poderoso, ou eu sou mais macho, ou eu sou... Você é a personalidade que você sempre foi em espírito. Por isso que o álcool é a fuga do alcoolismo. Quem busca o álcool para ser feliz, ele ainda não aprendeu a se amar. Aí ele só se ama embriagado. Por quê? A essência espiritual não encontra resistência biológica, aí vem o espírito. Aí o espírito é mais forte, o espírito é mais fraco, o espírito, ele mostra a persona que é o espírito. Longe da roupagem necessária que te assegura mais fácil uma ascensão. Então, dentro do álcool, você mostra quem você é. E às vezes é mais fácil você se amar embriagado do que amar que você é longe das bebidas. É uma fuga. Eu me amo assim. Se eu me amo assim, eu bebo amanhã, bebo amanhã, bebo amanhã, bebo amanhã. Aí você se ama. Ótimo, você se ama embriagado. E os outros? Cadê o outro parte? Na hora que você parte para amar o próximo embriagado, vai ser muito recíproco. Vai ter muita coerência. Vai começar a ter bastante discórdia. Percebe? Então, o alto amor, ele é longe das entorpecentes. Buscar é a meditação sempre. É difícil meditar, é difícil rezar, que dirá meditar. Não consegue nem rezar, vai querer meditar. Mas se não começar. E é interessante porque existe o vício da meditação. Se você pratica, você se torna viciado nela. Tudo que você pratica, você se torna viciado. O Douglas está indo para a academia, olha isso. Ele está se viciando nisso. A meditação que você fala é deixar o cérebro sem pensar em nada, é isso? É entrar no estado alfa. Então, o que é a meditação? A meditação você pode seguir vários caminhos religiosos ou religiosos. Ela não é propriamente uma religião, ela é um ensinamento, ela é uma doutrinação. Então, você pode seguir o caminho dos hindus, você pode seguir os caminhos dos estudiosos. A meditação é um ato de você entrar em um campo vibratório ao qual você desconecta todos os seus feixes magnéticos com qualquer espírito. Porque todos os encarnados têm vários feixes magnéticos que são bombardeados por pensamentos dos obsessores e dos mentores. Então a meditação faz com que você ordene o seu corpo a desconectar esses feixes, coloca os seus chakras em alinhamento, desconecta o chakra coronário. Ao desconectar o chakra coronário, você perde todo o sensorial biológico. Aí você traz a essência de teu espírito. A essência de teu espírito é completamente transtornada, completamente translocada. Aí você começa a organizar os pensamentos através de um mantra, através de uma música, através de uma prece, através de algo repetitivo. Seja o mantra ou seja a música. Aí você começa a repetir aquilo para dominar a sua mente. Quando você domina a tua mente lá no campo espiritual, só torna um vácuo. Aí você se coloca em sensorialidade.
sensorialmente entre o campo corpóreo e o campo espiritual, um vácuo pequeno, estreito que é aqui dentro. Então você coloca o teu corpo em inércia, põe o teu perispírito em inércia, aí você se encontra no vácuo. A hora que você se encontra no vácuo, você consegue perceber a preciosidade, a grandiosidade de Deus. Porque tudo que você percebe em sentidos é a criação e o Criador. Você vai ter contato com aquilo que é mais puro dentro de você. A simplicidade, a ignorância de Deus. E você fica com Deus. É o estado alfa. Um monge tibetano precisa de aproximadamente 55 anos para esse estágio de muita meditação diária. Mas dá tempo, Começa atingir esse nesse estágio. próximo dia. Não sei se dá tempo de atingir esse estágio, mas de pacificar. Mas só de você conseguir tirar o chakra coronário, só de você desligar o chakra coronário, vai ser uma benéfica tão grande. Porque o chakra coronário, ele traz os vícios do corpo para a alma e os vícios da alma para o corpo. E quando você tira o chakra coronário, você se desliga dos vícios. Aí você já é uma essência melhor. Você já para de pensar em bebida, em comida, em contas a pagar, sabe? Tudo aquilo que te atordoa, você desconecta. Aí você já está num estado bom. Aí, quando a pessoa te chama, você está em meditação, você demora para voltar. É um delay. Então você fica um tempo, aí vem o chakra coronário, aí você toma conta do corpo e segue. É muito benéfico. Acalma o espírito. Porque você está doutrinando o espírito a seguir a regra da meditação. Okay? Buscar a meditação. Vão conseguir? Dificilmente, mas vamos conseguir. Podemos tentar. Aí é cada um a sua obra, o seu esforço, aquilo que está disposto a abrir mão. Porque meditar é abrir mão, primeiramente do seu tempo. Porque isso requer tempo. Você vai ficar lá 5 minutos, 10 minutos, meia hora, aí você fala, isso é chato demais. Aí a mente não desliga. O processo da meditação, no início, ele é tenebroso. Na hora que você pensa que saiu, você está mais preso do que imaginava. Aí você está meditando e você fala, nossa, tem boleto. Aí você fala, nossa, eu estava meditando, né? Mas o boleto vence, a meditação não vai pagar ele. Então, é um estágio perturbador. Mas quando atinge, você desconecta o chakra coronário, todos os chakras alinhados para proteger o teu corpo, chakra coronário no plano espiritual, você está nas duas dimensões. Aí é só sensibilidade. Okay? Mas é difícil. Mas recomendo a Deus. Quando eu comecei a buscar a espiritualidade, uns 27 anos, eu tive muito pânico e depressão. Eu abri a cabeça de uma certa forma que eu não tinha até aberto, certo ponto. Eu estava muito osso, trigueirinho. Eu parei e quando eu vi um vídeo dele falando que a gente tem que ter um pé no céu e um pé no inferno. Não, um pé no céu e um pé na terra. Que é o equilíbrio, que a gente às vezes não está pronto para ter informações que a gente queria. E eu tentava essa meditação de livrar minha cabeça, meus pensamentos, ficar sem pensar em nada, porque aí, tirando o nosso cérebro, vai sobrar o espírito, vai nos conectar mais perto de Deus. E eu vi uma palestra hoje falando que a gente consegue isso 30 minutos durante o sono, né? E raramente, em alguns momentos, até no orgasmo, que a pessoa fica um tempinho sem pensar. E quando eu comecei a pensar essas coisas, meio que eu pirei, tive pânico, tive depressão. Bom, o estar em contato com Deus, eu disse isso na resposta agora há pouco da meditação. Você tira o seu chakra coronário e desacopla. Aí existe um vácuo entre a dimensão encarnada e a dimensão espiritual, que é o eu, o espírito. Porque entre o encarnado e o espiritual tem o perispírito. E este é o eu espiritual que está acoplado à tua alma, à essência divina. Estar com Deus é estar com você mesmo. Não é no céu nem na terra. Então, quando você desdobra, você está na essência divina. Quando você dorme e entra em sono profundo e desdobra, você também tem um momento com a essência divina, que é o momento entre o teu corpo, a dimensão biológica, e a dimensão espiritual e a perturbação da dimensão espiritual. É esse pequeno vácuo. Então você pode encontrar esse vácuo a todo momento. Não é
no sono, ou em orgasmos, ou nada. Todas as vezes que você se colocar e aquietar a tua mente e transcender o corpo para o plano espiritual, você vai encontrar esse vácuo, que é a tua essência, o teu espírito simples e ignorante com Deus. Mas não Deus no cosmos, Deus no íntimo. É esse Deus que nós temos que procurar. E quando nós buscamos essa meditação, nós não buscamos a meditação para conhecer o mundo, nós buscamos a meditação para conhecer a nós mesmos. A eficiência da tua meditação foi a depressão, porque você entrou em sintonia com você mesmo. Consegue entender? Aí você, dentro da meditação, neste vácuo, encontrou Deus, encontrou as suas limitações no plano espiritual e pôde trabalhar ela em vida. Você encontrou na meditação, trouxe do plano espiritual a fraqueza e manifestou no corpo presente e lidou com ela. O que você fez? Pegou o alma lá da frente, colocou aqui e lidou com ele. Lá de trás não existe mais. Então o que você achou que era um erro, foi a consequência. Porque quando buscamos meditação, buscamos para nos tornarmos melhores, correto? Acalmar a mente e acelerar. Nós vamos buscar o que está lá para equalizar, para prosperar mais. Consegue entender? Deus dentro de nós, não é fora. A meditação nos conecta com Deus. No alto, na terra, não. Nós mesmos. Nossa essência. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Simples e ignorantes, à imagem e semelhança do Pai. Temos o DNA de Deus. Temos a energia de Deus dentro de nós, fragmentada. Nós somos Deus. Vós sois Deus. Então nós somos uma fragmentação do próprio Pai. Então se queremos buscar Deus, buscamos em nós. Ama a ti mesmo, estará amando teu Deus. Ama o próximo, está amando Deus como o próximo. Assim funciona. Não é um mega cosmos, é dentro de nós. A meditação nos aproxima do Pai? Sim, porque ela coloca a nossa percepção em contato com o nosso Criador, que está dentro de nós mesmos. Talvez a busca do Deus outro é fora e te interrompa um pouco depois. Buscar a Deus dentro de você. Sempre. Eu quero conversar com Deus. Tranca a porta do teu quarto e vai conversar com você mesmo. Está difícil, ajoelha. Está difícil, clama. Fala em voz alta, grita, berra. Mas fala com o Senhor teu Deus que está dentro de você. Tudo é sobre nós, se a evolução, a busca interior nossa, a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho. Por que o ser humano tem tanta necessidade, literalmente? Porque fazer a caminhada em conjunto é mais fácil. Quem gosta de andar de bicicleta? É mais fácil caminhar de bicicleta sozinho ou em grupo? Sozinho? Alguns gostam de andar sozinho, outros em grupo. Em grupo um puxa o outro, correto? Um pedala mais rápido, o outro pedala mais rápido, tem uma certa competição, mas em grupo um puxa o outro. Mas não pode de andar sozinho também. Então, entre os encarnados tem aqueles em grupo, que um puxa o outro, e os que gostam de andar sozinho. Estar em grupo é mais fácil. Se você pegar um graveto e quebrá-lo, você quebra fácil. Se você pegar 10 gravetos e tentar quebrá-lo, você não consegue, porque é mais resistente. Em grupo é mais fácil. Em 2, em 3, em 4, em 5 é mais fácil, porque um ampara o outro. Mas também tem a disputa, tem a concorrência, tem os espíritos com suas imperfeições. Então acaba se tornando mais fácil, porém mais dificultoso. Porque você tem que lidar com a personalidade de vários. Nasce sós, morre só. Porque a cada um segundo a sua. Na jornada, o grupo é mais fácil. Mas tem gente que gosta de andar de bicicleta sozinho. E tá tudo certo, vai. Mas uma coisa seria assim, ó, por exemplo, tudo é sobre você e não é sobre o outro. Não é uma questão física de estar cercado de pessoas fisicamente. É uma questão de você parar de colocar a culpa do problema nos outros, né? É aquela coisa que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa começou a falar muito mal dos pais, porque os pais eram. Então, com vontade de falar assim pra ela, mas aonde você é melhor?
Narras é muito belo e muito perigoso também, porque aquele que é muito dado, muito lhe é cobrado. O ser espírita. Ser espírita é saber a verdade do pós-morte. Então, o espírita que desencarna, ele não pode alegar ignorância. Aí ele fala, nossa, eu sou espírita, morreu, ai, vou pro inferno, ai, que medo. Então, o que narras é a verdade, não é sobre o outro, é sobre você. Porque a lei é, seja melhor hoje do que foi ontem, amanhã do que você é hoje, pouco a pouco. E quando atinge essa maturidade consciencial de perceber a incoerência na narrativa dos outros, guardar e para ti o aprendizado do outro e colocar em prática. Porque quando muito lhe é dado, muito lhe é cobrado também. Então, quando nós atingimos essa percepção de mundo, Deus nos oferta cada vez mais pessoas mais difíceis ao nosso lado. Entendeu isso? Você atingiu essa percepção. Exato. Você atingiu essa percepção de saber que não é sobre o mundo, é sobre você. E você vem trabalhando isso dentro de você há bastante tempo. Quanto mais você trabalha dentro de você, mais Deus vai te mandar pessoas mais difíceis para colocar você em prova, para ver se você realmente aprendeu. Por isso que é dito, aqueles que muito é dado, muito lhe será cobrado. A tua visão é perfeita sobre o mundo, só que também tem um peso menor. Você atingiu essa maturidade de consciência, a vida vai te cobrar mais. Não, mas eu estou aprendendo, peraí. Não, eu só estou te preparando porque você já sabe o caminho que está percorrendo. É para todos, porque atingiste a consciência perfeita. É sobre isso. Só que atingir essa consciência requer responsabilidades. Percebe? Então, é muito interessante porque na vida do Douglas, desde o nosso primeiro estudo até hoje, todos os estudos ele estava presente. Então, ele é o que mais deveras deveria ter aprendido algo e colocado em prática. Então, às vezes acontece alguma coisa, ele vai reclamar, a gente se aproxima dele e fala, porque você é livre para fazer o que quiser, só não reclama da consequência. Então, quanto muito lhe é sabido, quanto mais lhe é ofertado saber, mais tem peso a tua postura. Então, isso é interessante, mas serve também. Quando a vida te apresentar a face mais amarga, agradeça. Fala, olha, pai, tu viu meu ombro como está forte? Vamos passar. Não quero mais essa pessoa, mas já que ela está aí, vamos em frente. Então, é interessante, ok? E é bom você ter essa percepção. Mas é sabedor também ter um momento de calmaria para a gente fortificar o barquinho. Okay? Mas é muito interessante a questão de você perceber na narrativa dos outros a muleta. Porque quando você está na jornada e é espírito e tem esse conhecimento, você percebe que as pessoas gostam de culpar sempre o outro. É meu pai, é meu marido, é uma busca incessante de culpar o outro. Ao qual eu disse hoje no estudo, eu disse, quando você percebe que você é a origem de toda dor que te visita, você para de culpar o outro. Porque se a dor te visita e você é a origem, não é ninguém culpado, é você mesmo. Mas o que fiz eu nesta vida talvez não, mas e nas outras? Não sabendo, aceita e vai. Vai em frente. E liberta-se dos dogmas e se coloca em prol de amar a si mesmo e amar o outro. Amar a si mesmo e amar o outro. Amar a si mesmo e amar o outro. Mas é tão difícil. É difícil, mas vamos em frente. Porque se nessa vida fizermos este roteiro, na outra vai ser mais fácil. Aí na outra, na outra. Okay. Aquela pergunta que era foto. É outra pergunta. Outro assunto. Vamos então encerrar com ela, porque já deu tempo. Eu estou ouvindo há pouco tempo que o senhor falar várias vezes sobre o Chico Xavier. Eu queria saber se você já teve algum contato com o Chico Xavier sobre a data limite também. O que está sendo falado da data limite? A data limite iniciou em 1969, quando o homem pisou na Lua. Okay? E foi até 2019, setembro de 2019. Foi o período de probatória ao qual deu-se a data limite para a humanidade não iniciar uma terceira guerra mundial que arcaria com o processo evolutivo do planeta para a regeneração. Essa data encerrou
Os espíritos que nasceram em 2019 para frente são espíritos com mais condições de terem corpo. Os espíritos que nasceram de 69 até 2019, muitos não tinham a menor condição de ter um corpo. Ah, que condição que é essa? Então, espíritos que encarnaram em 1969 até 2019, muitos, quase metade, não tinham condições psicológicas de estarem encarnados. Esses espíritos não gostam de trabalhar, não gostam de estudar, não gostam de fazer nada, não estavam preparados para estar encarnados, mas estão. Esses são trabalhadores de última hora. Vai por corpo. Vamos ver o que dá. Na vida, através das provas e expiações, a pessoa tem a capacidade de fazer uma escrita diferente. Eu não queria nada, esses espíritos não queriam nem estar encarnados. Falaram assim, se a vida me levasse, seria tão bom. Aí ficam encostados. São vários. Então, este é o período de probatório e a data limite. Em setembro de 2019, encerrou-se esse ciclo probatório de 50 anos. Bom, o homem pisou na Lua, iniciou esse período até 2019. Apenas isso. A transição planetária é um outro processo. Aí é uma outra história, milênios à frente. Chico Xavier, ele continua na Terra. Não tem uma menção e nem menção de reencarnar tão cedo. Ele está ajudando inúmeros centros espíritas. Então, a obra que ele fazia em vida, ele continua fazendo em espírito. Até nesta casa, frequentemente, ele passa. Então, ele vem, passa, visita todas as outras casas, no Brasil e no mundo. Então, onde ele pisou os seus pés, em cada cidade que ele pisou os seus pés, ele visita. E ele continua a obra dele. Então, por muitos, algumas respostas que passamos doravante para ser uma resposta guiada por ele. Porque na presença de vocês nessa noite não foi um único espírito a dar resposta, foram algumas dezenas, dependendo da pergunta e da necessidade que nós sentimos. Então, por muito, Chico Xavier passar, pode ter passado uma mensagem, ter feito uma resposta, ter feito oração, isso há anos, não é de agora. Desde a constituição dessa casa, várias vezes que ele e a equipe dele passam. Então, eles são os guardiões na busca do Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Então, ele ainda está nessa empreitada até que isso se concretize. Onde o Brasil será a nação mais próspera, não em bens materiais, mas no coração. Até lá a gente vai ter que limpar os nossos irmãos encarnados da corrupção. Então vai demorar um pouco. Vamos nascer algumas vezes mais, mas está tudo certo. Chico Xavier é empenhado. Ele vai transformar, ajudar na sua missão de transformar o Brasil na pátria do Evangelho e coração do mundo. Ele navega entre centros e centros espíritas, continuando a obra dele. Sempre. Não existe um médium que o incorpore, não existe um único médium que tenha a capacidade de incorporar Chico. Em verdade, os médiuns incorporam e nem sabem quem é ele. Porque ele não está esquecendo. Se o médium chegar, passei uma mensagem de Chico do vídeo. Porque Chico era em vida o oposto disso, como que ele iria chegar e narrar. Eu não gostava nem da presença dele ser uma eloquência, ele se apresentar. Pelo contrário, quando ele acopla no médium, ele muda completamente para que o médium sequer perceba. Então, descreve o que ele é. Sem vaidade. Ele tinha vaidade porque ele era meio calvo, ele usava peruca, mas não era uma vaidade que o depreciasse. O Douglas pensou numa peruca, mas Tem prótese capilar. não dá ideia do Douglas. Vai que não fica bom. Fica bom. Então, aí vai que tem vaidade. Ele me perguntou certa feita quanto caridade ele precisava fazer nessa vida para que ele nascesse com cabelo. Eu disse, morra na caridade que talvez a gente negocie. Aí ele perguntou, e dá certo com os olhos do Jader? Mais umas 2 vidas. Assim vamos. Uma evolução humana é pelo Deus, né? Não tem pelo, não precisa. Vai ter cabelo. Não falo isso para as mulheres, por favor. E por que você falou que já é tarde, né? Fazer uma capilar? Ele está tão novo. Estamos
brincando apenas. Ele é livre para fazer o que quiser, mas ele é muito bem resolvido com a sua careca. Ele é muito bem resolvido, ele começou a perder os cabelos muito novos. Com 22, 23 anos já começou a perder o cabelo. DNA espiritual. Nasce na cara, não nasce na cabeça. Para não falar outra coisa. Vamos encerrar. Os fascistas podem ficar de pé. Vamos trabalhar, analisar as heresias. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que não existe o acaso, existe a providência divina, aquele que nos uniu a todos nós, na noite de hoje, para sermos um só corpo e um só Espírito. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Pegue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mesmo que o mundo tenha feito rolar lágrimas em tua face, saiba que Deus preparou um novo dia para poder arrancar sorrisos de seu rosto. Sabendo que enfrentará vários percalços em tua jornada, Ele te ofertará o sol para aquecer a tua face e enxugar as tuas lágrimas. Nascer a cada dia é acordar e ver o sol e todas as maravilhas propostas por Ele, desde os alimentos até as marés, até todos os organismos vivos estão sujeitos a esta força tão impressionante, tão poderosa, que só poderia ter sido feita por Deus nosso Pai e ofertado a nós, seus filhos. Então, por mais que as noites sejais traiçoeiras, saiba que pela manhã terás o sol, te trazendo novas oportunidades. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que o próprio Cristo nos ensinou, dá-se por encerrados os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.